quando nos dispusemos, então, a nos compreendermos como um ser multidimensional, os estudos e as reflexões, eles não cessam nunca, né? Porque sempre vai haver algum instrumento, né, que nós podemos nos utilizar para entender melhor isso, alguma ferramenta, enfim, né? E sempre pensarmos que somos um ser multidimensional, isso implica necessariamente, dentre outros tantos aspectos, a nossa consciência da nossa conexão contínua, permanente, não é? Com o universo e com a energia universal. Então, nós temos que entender que nós temos um campo energético humano, tá? Que é esse campo energético que nós temos na nossa composição multidimensional como um todo, tá? Que também pode ser, que também é conhecido e definido como a nossa aura, tá? E que, paralelamente, concomitantemente a isso, existe um campo energético universal, que é de onde emana a energia para tudo, para todos, para tudo que existe e pulsa no universo, tá? Esse nosso campo energético humano, ou a nossa aura, né, traduzindo de uma maneira muito grotesca, mas compreensível, a condição humana, tá? Ele é composto por várias camadas que se distinguem pela sua vibração, tanto a sua vibração sonora para trás, né? Que a gente fala na parte frontal e na parte dorsal dos chakras, tá? E o que se entende é que esses três chakras, na verdade, tem autores que incluem não só o frontal como o coronário, mas o laríngeo também, aqui é o miofilio, né? Eles têm funções eminentemente mentais na composição multidimensional do nosso ser, tá? Os chakras, a parte frontal, tá? Dos demais chakras, com exceção, obviamente, do raiz, eles dizem mais com a função sentimental do centro de energia, tá? E os chakras, a parte dorsal das costas dos nossos chakras, dizem mais, não é? Com a vontade dos nossos centros de energia, tá? Então, isso quer dizer, e se vocês observarem bem, vocês vão ver, por exemplo, pegando aqui o chakra sacral, tá? O nosso segundo chakra de baixo para cima, né? Ele tem essa parte, então, frontal, né? E ele tem essa parte dorsal, e há esses dutos de conexão entre eles que se encontram no que se chama de coração do chakra, aqui no centro, na coluna, tá? Que tem uma espécie de selo a partir do qual este chakra se comunica com todos os outros 7 chakras dos nossos corpos sutis, tá? Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque nós já estudamos aqui que o nosso chakra coronário é o chakra da absorção maior do prana, da energia cósmica universal. Isso não quer dizer que todos os nossos demais chakras não tenham essa capacidade de absorção do prana, mas a absorção mais potente do prana, ela se dá aqui pelo coronário, tá? Já no nosso plexo solar, tá? Se dá a distribuição, porque lembram que os chakras são centros de energia especializados, né? Então, cada um tem
uma função psicológica e uma função mais ligada ao funcional, ao orgânico mesmo, mas que todos interagem entre si. Então, assim como o coronário ele tem essa função muito grande de receber o prana, né, a energia cósmica universal, o plexo solar tem essa função de distribuir, né, o prana por todos os demais chakras, tá? Então, a gente tem que sempre, quando falar no chakra, pensar em algo parecido com isso daqui, né? Sendo que o coronário, ele recebe aquela energia que vem do alto, né? Para que o plexo distribua entre todos os demais. E o chakra raiz, que é aquele chakra que nos remete à vontade de viver, de lutar pela sobrevivência, ao enraizamento das nossas atividades físicas, do nosso mundo físico, né? ele tem essa potencialidade de absorção, né, e de distribuição, de potencial distribuidor da energia Kundalini, que vem lá do centro da Terra, né? Isso tudo falando na função principal de cada chakra, tá? O que não exclui outras de singular importância também. Aí, para eu fechar aqui, tá? E vamos parar de compartilhar. Tá? Bom, não dá para deixá-lo assim do lado para eles... Não, mas então. Bom, eu estou trazendo essas questões todas porque o que alimenta, tá, o nosso corpo multidimensional, os nossos corpos sutis, o que propicia um funcionamento regular, minimamente estável e normal, não é, dos nossos chakras, é o fluxo de energia cósmica universal através deles. E o equilíbrio entre esse fluxo que vem pela parte frontal e o fluxo que vem pela parte dorsal. Porque, por exemplo, tá? Se nós... e o que indica, por exemplo, por um clarividente, por alguém que usa o pêndulo como medidor do fluxo de energia pelos chakras, por quem aplica reiki, por aí afora. O que nos diz se um chakra está funcionando bem, se não está funcionando bem? Tá? Uma dos indicadores, né, e talvez o principal, é o sentido em que esse vórtice está girando para fazer a captura, a redução e a transformação dessa energia, de modo que ela possa entrar no nosso corpo físico sem agredi-lo. Porque pensem, se todos os nossos chakras estivessem abertos de uma forma desordenada, né, e girando em um ritmo, em uma vibração desestabilizada, isso poderia nos causar males gravíssimos. Né? Um impacto energético que poderia até nos matar. Né? Isso não acontece por quê? Porque os chakras têm uma dimensão específica, via de regra, já na nossa fase adulta, eles têm aquela dimensão aproximada de 15 centímetros, né? Conforme seja o chakra e a que corpo sutil ele esteja relacionado, ele tem um certo distanciamento também do nosso corpo físico, né? E quando ele está funcionando, é uma engrenagem, né? Quando essa engrenagem está funcionando de forma normal, por assim dizer, ele está girando no sentido horário, tanto o frontal como o dorsal, tá? Se o fluxo energético que nós captamos e que nós permitimos reduzir, transformar, para ter o benefício no nosso corpo físico, ele estiver equilibrado nas duas facetas frontal e dorsal do chakra, a atividade psicológica e a atividade orgânica daquele chakra vai estar bem desenvolvida.
vai estar nos beneficiando. Agora, se, por exemplo, pensando na parte dorsal dos nossos chakras, que significam a nossa vontade, né? O nosso ego, digamos assim, tá? Se tiver fluindo uma energia muito mais intensa, ou muito mais rápida, ou em descompasso com o fluxo energético da faceta frontal do nosso chakra, vai haver um desequilíbrio, né? Então, por exemplo, assim, eu pego ali o chakra dos meus sentimentos, o meu chakra dos sentimentos pessoais, né? E da distribuição da energia plana. Pegamos o plexo solar, né? Se a minha vontade, se o meu ego estiver acima dos meus sentimentos, a minha vontade, quase que numa certa imposição minha, vai estar predominando naquele meu relacionamento, seja um relacionamento pessoal, seja como eu me coloco no meu dia a dia, na minha posição, na minha profissão, nas relações familiares, enfim. Então, o nosso desafio é nós sentirmos o funcionamento de cada um desses centros e o que está desequilibrado neles, para que a gente possa ter um funcionamento minimamente saudável. E para que um funcionamento irregular de um chakra não afete, em efeito cadeia, o dos demais. Por exemplo, para ficar mais fácil, porque eu sei que está bem difícil, assim, amplo, né? Vamos pegar assim, o chakra cardíaco, o plexo solar e o sacro, tá? Nós já estudamos aqui que o plexo solar, né, o terceiro chakra, o sacro e o raiz é a nossa tríade inferior, são aqueles chakras mais relacionados com as situações físicas, né? Que os chakras laríngeo, frontal e coronário são os nossos chakras relacionados mais com a nossa atividade espiritual, com a nossa função espiritual. E que o chakra cardíaco é a ponte, né? Na doutrina cristã, né? Numa das passagens de Cristo, ele fala, né? Eu sou o poder, a força e a vida. Ninguém chega ao Pai senão através de mim, né? Que é aquela função do chakra coronário, que é o chakra que trabalha o amor universal, o amor incondicional por si próprio, pelo ser humano, é o chakra da transformação pelo amor incondicional, é o chakra da cura pelo amor incondicional, né? Então, é o chakra que faz a ligação entre os chakras superiores e os chakras inferiores, tá? Então, se o chakra cardíaco trabalha esse amor incondicional, e se o chakra sacral é o chakra da vitalidade, da força sexual, da criação, né? E daquele sentimento da gente, de nós para com nós mesmos, né? Se o meu chakra, então, digamos, chakra sacral, da atividade sexual, vamos pensar assim, e chakra cardíaco, do amor puro. Se o meu chakra do plexo solar estiver, por exemplo, bloqueado, eu posso estar numa situação de buscar relações sexuais sem amor. Ou amar profundamente alguém sem conseguir me conectar sexualmente com esse alguém. Porque entre o coração, o cardíaco, e as gônadas, o sacro, né? Existe o plexo solar, né? Que está bloqueado e que está dificultando essa sintonia.
Outro exemplo, o chakra sacral, né? Lembram que ele está ligado, que os 3 chakras superiores estão ligados aos elementos etéricos, e que os 4 chakras inferiores estão ligados aos elementos da natureza. O coração ao elemento ar, e por isso que ele é muito ligado ao sistema circulatório e respiratório pulmonar. O plexo ao elemento fogo, porque é o distribuidor da energia prana, não é? É o centro onde se dá a maior troca energética do universo para dentro e de nós para o universo. O sacral, que está ligado ao elemento água, que é o elemento responsável pela absorção, pela fluidez e pela retenção dos sentimentos. E o raiz, que está ligado ao elemento terra, que é aquilo que nos traz para o mundo físico, para as coisas do mundo físico que são indispensáveis para o nosso funcionamento, senão nós não tínhamos o componente físico, certo? No chakra, o chakra sacral, por ter muito essa atividade da vitalidade e da energia sexual, né? A gente estuda que através dele, por exemplo, nós temos a sensação do orgasmo. O que acontece energeticamente no momento do orgasmo? E a gente procurar falar sobre atividade sexual como uma coisa divina, sagrada e existente no mundo, não é? Para um fim e um propósito de vida e sagrado. Que não é só a procriação, né? Mas que é também a troca de fluidos energéticos entre 2 seres que se amam e como isso funciona. Então, nós estudamos que quando nós temos um parceiro fixo, por exemplo, né, e nós dividimos uma relação de amor, de afeto com esse parceiro, o orgasmo, ele tem uma função dupla, digamos assim. O orgasmo, em qualquer uma das situações, ele sempre vai servir como um instrumento, tá, que acaba banhando o nosso corpo físico de energia vital. O orgasmo, ele tem uma força energética tão potente e tão forte que ele desbloqueia, por exemplo, um chakra bloqueado. Ele serve como um instrumento assim, ó, de combate a tensões muito profundas, enraizadas no nosso ser, porque a força energética dele é muito potente, né? Então, até porque é uma criação da natureza, uma criação de Deus, Deus não nos ia colocar um instrumento desses simplesmente para o prazer e sem utilidade alguma ou só para procriar. Senão ele ia nos dar um orgasmo por ano, digamos assim, a gente teria um filho por ano. Mas não é essa a ideia, né? Ele tem a sua função energética também. Quando o indivíduo atinge o orgasmo com uma pessoa amada e com um sentimento de reciprocidade, além desse orgasmo cumprir essa função, né, no sentido de desbloquear, de baixar a tensão, de trazer qualidade de vida, bem-estar, né, ele traz junto uma conexão energética entre os seres amados que dividem isso, né? Porque essa energia flui nos 2 sentidos, dorsal e frontal do chakra. Ela se encontra ali no coração do chakra, onde eu mostrei para vocês ali na coluna,
e ela se potencializa na energia do outro também. Então, nesse momento, há uma fusão quase que completa, se não, quase que completa dos dois campos de energia humana. E se essa troca, ela é uma troca respeitosa e de amor, isso nutre o amor do casal. Vocês podem perceber que quando nós temos uma atividade sexual mais ativa com aqueles que amamos, né? Isso parece que aproxima o casal. Às vezes um casal está tão afastado, né? Está tão desunido, está tão bloqueado no sentimento, no compartilhamento dos sentimentos, né? Que uma relação sexual respeitosa, em que haja, né, esse momento sagrado de troca, ele é um primeiro passo para aproximar o casal. Não que seja obrigatório isso, mas é um dos efeitos, é uma das consequências, né? Porque naquele momento se dá essa fusão energética dos campos de energia humana. Já quando a pessoa se utiliza desse forte instrumento de banho energético no nosso físico, de maneira promíscua, com vários parceiros, sem amor, sem essa função sagrada do ato sexual e do orgasmo buscado no ato sexual, vai haver a mesma fusão energética. Só que não daquilo que é puramente nobre no campo energético de cada um. É como se as relações sexuais com parceiros fixos, com amor e com respeito, né, elas fazem a troca de tudo que é positivo num do outro. Os indivíduos se somam um ao outro no que é positivo. Quando isso é feito de forma promíscua, mas sem, digamos assim, sem desrespeitar uma terceira pessoa na relação, por exemplo, quando há uma traição, duas pessoas solteiras que se relacionam assim inescrupulosamente, uma hora com uma, outra hora com outra, não estou fazendo nenhum senso crítico nem de julgamento, pessoal. Cada um sabe das suas escolhas, eu não sou ninguém para julgar, estou só explicando porque a gente tem que saber as consequências, não é, dos nossos atos. Se nós estamos descomprometidos e nos relacionamos sexualmente com uma pessoa que também é descomprometida, mas dessa forma, assim, puramente sexual, sem amor, sem né, cuidado algum, nós faremos trocas de fluidos energéticos e ficaremos com a energia, com as dores, os pesares e até as coisas boas dessa pessoa conosco. Agora, se isso ainda envolve um terceiro componente, não é? O traído, digamos assim, aquele que é comprometido com um dos dois, que não sabe, não consente com essa relação e é fiel por sua vez, né? Além de nós fazermos a troca energética de todas essas coisas que eu falei, a gente meio que mistura o karma um do outro. E a gente, de certa forma, em determinados aspectos, a gente acaba adquirindo muito do karma da pessoa traída, porque senão seria injusto, né? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque muitas vezes situações que aparentemente podem passar como situações banais para nós, elas têm consequências aí também. E tudo isso porque nós somos seres multidimensionais. E na medida em que nós temos consciência disso, e que nós sabemos que existe, em toda a nossa ação, existe uma troca energética também, nós somos responsáveis pelas escolhas que nós fizemos, né? Então, às vezes, nós podemos
identificando uma determinada anormalidade em algum aspecto emocional nosso, não é? Precisamos identificar assim, onde é que eu estou sentindo aqui? O que não está bem na minha vida? Relacionar aquele aspecto. Eu dei só o exemplo de um aspecto muito relacionado ao chakra sacral, né? Mas tem outros tantos exemplos que a gente pode dar, né? De bloqueios em outros chakras e que implicarão consequências no nosso mundo físico, na nossa vida física, no nosso dia a dia. Porque se nós não fazemos se nós não nos concentramos naquilo que nós estamos vivendo e sentindo, nós vamos, talvez, ao invés de desobstruir, nós vamos cada vez mais intensificar aquele bloqueio. Como é que a gente faz, né, para limpar os chakras, para desbloquear os chakras? É tudo aquilo que a gente já falou em meditação, o Mentor Ur nos deu uma aula muito simples, de simplesmente a gente se abrir para a energia do universo com fé e dizer, eu sou o filho de Deus, e aquilo vem como um banho, né? Nas relações pessoais, né? Uma relação sexual com respeito e com todas essas questões, observando todas as questões que a gente falou aqui. E às vezes, gente, num ato assim até bem mais simples, né? Esses dias eu estava refletindo sobre o poder de um brinde. Sabe um brinde que a gente faz quando está entre amigos? Uma coisa é eu chegar aqui e propor um brinde aqui para vocês e todo mundo brindar só para instalar as taças, vamos brindar a saúde, e eu estou pensando no que eu vou comer lá na janta. Não adiantou nada esse brinde, foi um ato puramente simbólico, né? Mas se nós estamos, por exemplo, entre amigos, né? Tá aqui digamos, a Cher e a Rô Flores, tá? E nós vamos fazer, nós três, vamos se encontrar um dia, fazer um happy hour e vamos fazer um brinde nós três, tá? Se a gente, vamos decidir assim, vamos brindar a vida, né? A vida, para mim, naquele momento do brinde de brindar a vida, ela vai ter um significado, para Rô vai ter outro, para Cher vai ter outro. Mas se, por exemplo, a gente brinda, esses dias eu estava brindando ali com uma amiga minha, que está com uma situação familiar muito delicada, né? Ela e a nossa outra amiga sabíamos dessa situação dela, e nós brindamos a liberdade. E naquele momento nós mentalizamos para ela a liberdade que nós queríamos, né? E naquele momento em que as três intenções se unificaram naquele brinde, que a gente mentalizou a liberdade, o que aconteceu ali naquele momento? Qual é o chakra que está ligado às funções mentais, espirituais, né? E de intenções? É o coronário. Então, naquele momento do brinde, os nossos chakras coronários se abriram para o universo. E a nossa intenção de liberdade, ela entrou em nós se nós três estivermos sintonizadas verdadeiramente nessa intenção. E ela entrou em nós de uma maneira que já começou no universo a concretizar aquele nosso desejo. Claro que não vai ser plim, na hora do brinde aconteceu uma mágica. Não, mas ali se abriu um portal para aquela nossa intenção. E vejam bem, não é materialismo, é pelo significado do elemental. Esse brinde tendo sido feito em taças de cristal, o que o cristal é? O cristal é um amplificador de energias.
Tá? Então, tudo aquilo, toda a energia e toda a intenção que a gente projeta se utilizando de um cristal, o cristal tem o poder, pela sua composição molecular, de ampliar o desejo e a energia que passa por ele. Dá para brindar em copo de vidro? Dá! Vai ter a mesma intenção, vai ter o mesmo efeito, o mesmo poder? Sim! Eu só estou dizendo que cuidado com o que tu pede para o universo e os instrumentos que você usa para fazer esses pedidos, porque eles acontecem. Vocês estão entendendo? Então, tem tantas e tantas maneiras de desbloqueio dos nossos chakras, de direcionamento das nossas intenções, de projeção das nossas energias. Por exemplo, a linha, né, a linha da magia e a linha da simbologia fala nos amuletos, por exemplo. Eu tenho um amuleto da sorte. O que é um amuleto da sorte? É um objeto no qual eu projeto uma intenção, uma energia, a minha fé. E o que eu acabei? Então, por exemplo, eu pego o meu amuleto da sorte, é um lápis que eu ganhei lá da minha professora do primeiro ano. Um exemplo, assim, né? E veja bem, o lápis, é um objeto que está agregado ao elemento terra, à madeira, né? Então, ele ainda tem um potencializador, não é? Bem diferente do que se fosse um objeto feito de plástico, né? Que também, porque vejam assim, ó, pessoal, tudo que é objeto mesmo inanimado no mundo, né? Ele tem composição molecular, ele tem elétron, ele tem átomo, ele tem uma composição. Então, dependendo do impulso energético que tu der para ele, tu cria o campo eletromagnético ou a aura do objeto inanimado. As nossas coisas pessoais estão impregnadas do nosso corpo energético humano, da energia, da nossa energia, né? Então, se eu pego aquele lápis e eu coloco a minha fé, a minha intenção, que eu estando com aquele lápis, eu vou estar aberta, seja qual for a intenção, eu vou estar protegida, eu vou potencializar minhas atividades mentais, porque ele é um instrumento para eu escrever, enfim. Eu acabei de criar e de magnetizar esse objeto inanimado com uma aura que estava ali em potencial, mas que não existia. Eu criei, eu dei essa energia para aquele objeto. Não é? É a minha fé. É que nem a religião cristã que tem os santos, né? A católica, que tem os santos, né? O santo disso, o santo daquilo, o santo daquilo outro. As pessoas projetam naquela imagem e naquela figura um amuleto. Não é? Nesse caso, não é nenhum amuleto, nesse caso é um talismã. Qual é a diferença de um amuleto para um talismã, né? O amuleto, a gente cria num objeto inanimado um plano, uma aura, um campo eletromagnético com a nossa energia pessoal, que tem poder, que tem força e que vai trabalhar por nós naquele sentido do que a gente colocou naquele amuleto. O talismã, a gente se utiliza de uma força divina agregada ao nosso desejo. Tem a nossa força individual, tem o nosso desejo, mas a gente evoca uma divindade sagrada. Então, o talismã é como se fosse uma energia mais ampla, agregada à nossa própria energia. Mas tudo isso, não é? Está relacionado à física quântica, o direcionamento e a intenção que nós imprimimos ao nosso pensamento para trabalhar
em nosso favor, para operar resultados determinados na nossa vida. Agora, para que a gente possa se utilizar do nosso campo energético humano em nosso favor, nós temos que entender minimamente tudo isso que compõe esse nosso ser multidimensional. Nós temos que entender o que são os chakras, para que eles servem, né? Como é que eles, a que eles estão relacionados, entender os nossos vários corpos sutis e suas funções. E, acima de tudo isso, vigiar os nossos pensamentos e as nossas ações. Porque ainda que a gente não entenda absolutamente nada sobre corpo sutil, sobre chakra, sobre energia disso, energia daquilo, etc. e tal, se a gente, pelo simples resultado das nossas experiências práticas diárias que nos dizem, que nos dão a certeza, não é? A gente sabe que se a gente está pensando positivo, as coisas vão bem. A gente sabe que se num momento de tensão a gente conseguir parar e respirar e fazer um pensamento de intenção pura por nós, por aquele que está em sofrimento, a gente sabe que o resultado disso é bom. Não adianta a gente ter um curso de chakra, outro de corpo sutil, outro de disso, daquilo outro, se a gente não coloca na prática o ensinamento básico, né, que Jesus Cristo veio nos ensinar, que é o amor e a caridade. Porque sempre que nós vibramos no amor e na caridade, nós automaticamente imprimimos um fluxo equilibrado de energia através dos nossos chakras e através dos nossos corpos sutis, né? Que é a simplificação que o mentor Ur fez aquele dia, que para mim foi fantástica, não é? Respondendo a pergunta de como limpar, né, desobstruir os nossos chakras. Simplesmente deixando essa energia fluir. Então, pessoal, haverá pessoas que vão precisar meditar, outras que vão precisar abraçar uma árvore, outras que vão precisar fazer um retiro, outras que vão precisar dormir, outras fazer um tratamento mais intensivo, tudo conforme a peculiaridade de cada um de nós, não é? Mas pode ser muito mais simples do que tudo isso. Pode ser simplesmente respirar, simplesmente ter fé em Deus. Nesse grupo aqui, como ele tem uma ligação muito estreita com a Casa Espírita Caravana da Solidariedade, né? No que diz respeito aos mentores de luz que nos guiam, que nos auxiliam, eu acho importante a gente ter o estudo um pouquinho mais aprofundado e minimamente, né, e técnico de todos esses conceitos e de todos esses instrumentos que nós temos a nosso favor, porque em algum momento nós vamos precisar entender o que está acontecendo com nós. Né? Nós estamos aqui nos iniciando, de certa forma, se quisermos e se levarmos isso a sério, né, em algo que pode ser mais adiante uma atividade mediúnica em prol de nós mesmos, né, e também do nosso próximo, tá? Então, eu queria hoje ter convidado vocês, assim, para essa reflexão sobre os vários caminhos e instrumentos que nós temos, e deixar, então, agora esses minutinhos que faltam para que vocês também possam, né, fazer suas colocações, acrescentar algo que eu não tenha dito, falar algo que eu tenha dito sob um outro ponto de vista, né, porque é importante a gente fazer essa troca. Alguém gostaria de falar? Aldir? Ele tá...
Valdir, O microfone está fechado, querido. Agora sim. Tá bom. Bom, não sei se tem uma pergunta, um questionamento, mas eu tenho uma dúvida. Se não tem nenhum sentido, também pode ficar sem resposta, não tem problema, mas eu gosto de perguntar. No caso da ausência de gravidade, o nosso chakra raiz, que ele praticamente, raiz, o próprio termo diz que ele nos prende, né, mais as coisas terrenas, né, que é a parte física. Na ausência de gravidade, há alguma alteração da rotação? Ou porque a gente sabe que os astronautas, quando ficam 6 meses no espaço, eles voltam, eles estão quase 5 centímetros maiores do que foram, pela ausência de gravidade. Então, há alguma alteração, talvez, do chakra, raiz, alguma coisa assim? Ele muda o sentido, ou não tem nada a ver? Bah, que pergunta. Nunca pensei isso. Tu estava perguntando e eu estava pensando, mas assim, ó, como é que eu entendo isso, tá? Com um pouco conhecimento que eu tenho. Nós temos uma composição, Valdir, multidimensional, criada e pensada para o funcionamento do ser humano aqui no planeta Terra, né? Como um planeta de provas, de expiações, né? E agora um planeta de regeneração também, entrando em fase de regeneração, né? Mas a nossa composição física, não é? Digamos assim, fazer parte da nossa constituição multidimensional, o físico, é uma característica muito intrínseca a os seres que precisam evoluir mediante reencarnações. Porque há diversas maneiras de evolução do ser, do espírito. Quanto menos evoluído nós somos, mais experiências físicas e reencarnação em planos mais densos e com a força da gravidade mais presente, nós precisamos, né? Quando, nesse exemplo que você deu, o homem parte numa missão interplanetária, quando foi à Lua, por exemplo, não é? Que perde toda a influência da força da gravidade, eu imagino que esse chakra básico da raiz, não é? Ele fica, né? Ele perde um pouco do sentido porque o ser humano não, ele está provisoriamente nessa missão lunar, não é? Ele fica desorientado, sim, tem todo um processo, né, de retorno dos astronautas para a Terra e ficam, inclusive, desorientados quando voltam, não é? Exatamente. Porque tu está utilizando o teu ser multidimensional com todas as suas potencialidades para viver num mundo físico, não é? Provisoriamente de uma forma para a qual ele não foi programado. Não é? Muito boa essa tua pergunta para fazer a gente pensar nisso, né? Nós temos essa composição específica para viver permanentemente aqui nesta encarnação. E o quão difícil é para nós suportarmos as condições de um outro astro, não é? Para podermos entender um pouco mais sobre o universo. Não sei se era isso que tu perguntou, e se eu te respondi, gostaria até de ouvir a opinião de quem estuda isso também. Mas me parece que sim, que a gente fica desorientado, né? E que fica muito mais difícil acionar a força Kundalini, eu acho, na Lua, né? Não, tem sentido o que você falou, porque eu penso assim, até porque quando eles voltam à Terra, eles precisam de um tempo de adaptação, não é? Em função da gravidade, eles sentem dores em função disso aí, né? Porque eles se desenraizaram, né? Que loucura que é isso, né? Pensar nisso, realmente. Não sei, Rô e Dora, se vocês têm algo
a acrescentar, a Maria Helena também, que estudam essa área, né? Mas o planeta Terra, né, o arcanjo planetário, o planeta Terra, ele serve como um transformador de energia do prana que vem da galáxia, de Deus e assim por diante. Então, eu imagino que saindo dessa órbita também esteja exposto a uma energia diferente, talvez não filtrada, aquela que nós estamos acostumados. Lembram que a gente... É ótima essa colocação do G, porque assim, lembram que a gente estudou que os nossos chakras superiores estão mais ligados às forças etéricas e que os nossos chakras inferiores às forças físicas? Numa experiência lunar como essa, por exemplo, numa experiência lunar como essa, eu acho que nós temos um exercício, uma atividade muito maior dos nossos chakras superiores, talvez, né? Assim como se nós mergulharmos, assim, no mundo, digamos assim, aquele mundo mais, assim, da noite, do prazer sexual, esse mundo mais obscuro, assim, dos prazeres físicos, a gente fica totalmente desconectado, né, das funções dos nossos chakras superiores, que ali não vão encontrar vazão. Né? Quando nós dormimos, assim, quando as pessoas, né, dormem, não eu, é claro, né, alcoolizadas, por exemplo, mas assim, quando a gente bebe um pouquinho demais, por exemplo, né, a gente vai visitar regiões, assim, mais pesadas, às vezes até umbralinas e tudo mais, que a gente vai estar muito, muito enraizado no físico, né, na energia etérea física, né, porque o nosso duplo etérico é uma camada do nosso corpo sutil, né, mas que está muito arraigado às nossas atividades físicas, puramente físicas, né? Mais do que as sutis propriamente ditas. E a gente, acho que o nosso coronário ali naquele momento vai ser meio inútil, assim, quer dizer, para nós. Vocês entendem? E daí a importância de nós nos entendermos como esse ser multidimensional. E de nós entendermos os nossos 7 chakras principais, porque existem outros tantos secundários, né? Como centros especializados de energia, como ministérios do nosso ser, não é? Em toda organização mais complexa, em toda instituição mais complexa, uma prefeitura, né, tem as suas secretarias, né, a União tem os seus ministérios, cada um especializado em determinada área, não é? Se não houver um investimento forte no saneamento, no meio ambiente, vai afetar necessariamente a pasta da saúde, né? Porque a gente tem uma saúde tão pobre no nosso país, que um dos aspectos básicos é que não há investimento algum ou quase zero em saneamento básico. Isso são as especializações dos nossos centros de energia também. E é aquilo que eu falava do efeito cadeia, onde um está bloqueado, não está funcionando bem, e ele vai influenciar no funcionamento do outro e na função específica do outro. Tu vê, né, Valdir, e pessoal, assim, ó, como tem coisa para a gente pensar e estudar, né? Esse assunto não tem fim. Esse assunto não tem fim. Adorei. Mas alguma coisa mais assim para colocar, para saber? Acharam que foi muita viagem hoje? Que eu fui à Lua? Você tem que me dizer, né, pessoal? Porque às vezes, assim, a dúvida, tipo assim, alguém tá assim, meu Deus, mas o que ela tá falando? Então, me diz, olha, eu não tenho noção do que tu tá falando, vamos começar do início. A gente volta lá, pessoal. A ideia é esse grupo aqui crescer e andar junto, né? Não vejo a hora de vocês me fazerem uma pergunta que eu não tenho a mínima noção de como responder. Eu achei que ia ser.
Não, mas talvez eu não tô, sabe? Eu realmente não sei se é isso, entendeu? Eu tô dividindo com vocês as minhas reflexões, com base naquilo que eu estou estudando, mas eu realmente convoco vocês a estudarem comigo, né? Pegarem um pouco mais, enfim, e trazerem, assim, o contraponto, né? É importante isso. Chegou no nosso horário ali, né, de encerramento. Então, só lembrando, então, que temos ali os nomes nos cadernos no caderno de orações, que temos a água ali para fluidificar e fazer o uso dela ao longo da semana, que amanhã temos mais uma palestra com o mentor Kilmac, os que puderem assistam, coloquem suas intenções, curtam no canal, que nem diz o Gui, deixe o seu like, tá? Porque os trabalhos de segunda e terça-feira estão intimamente relacionados, tá, pessoal? Alguém quer fazer a prece de encerramento? Ah, safadinhos, né? Um dia eu quero ver alguém me ajudar nisso aí, tá? Então vamos lá. Mais uma vez, se colocando em posição confortável, coluna ereta, mentalizando o alinhamento dos nossos chakras, mentalizando a especial abertura do nosso chakra coronário nesse momento, para a boa recepção e absorção do prana da energia cósmica universal que nos é atravessada, com o auxílio dos mentores de luz, dos nossos anjos guardiões e dos nossos amigos espirituais, nutrindo todos os nossos centros de energia, todas as camadas do nosso ser multidimensional, desobstruindo a energia bloqueada, estagnada, imprimindo um giro no sentido horário, todos os nossos vórtices de energia, equilibrando a força pura que entra, trabalhando esta força em nosso favor, em favor daqueles que conosco convivem e que podem se beneficiar de tamanha paz de espírito, de tamanha renovação energética. Nutrido que estamos, mais ainda agora neste momento, dessa energia cósmica universal, mentalizamos os nossos lares, as pessoas que nos são caras e que, como nós, tanto necessitam desse alimento do espírito e da carne. Imaginando-os altivos, felizes, fortalecidos em todas as suas necessidades. Projetando essa energia como fonte de limpeza do ambiente em que vivemos. Retirando tudo aquilo que nos pesa, que não nos favorece, mas que atraímos com os nossos próprios pensamentos e atitudes, limpando o ambiente. E com a limpeza pessoal e energética do nosso campo magnético, do ambiente em que vivemos, projetamos de todos os poros do nosso ser uma luz branca, intensa, vibrante, que alcança todo o nosso país, que se reflete ao alto, se somando a todos os pontos de luz, de prece, de oração, de resgate e de socorro do nosso planeta Terra. Trabalhando em prol da humanidade, dissipando as dores, os medos, fortalecendo a fé e o espírito de solidariedade,
tão indispensável neste momento de transição planetária. Agradecendo a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, aos amigos da espiritualidade maior, por todas as bênçãos recebidas aqui agora, é que oramos todos juntos assim. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Assimilando essa energia santa, canalizando-o para todas as partes do nosso ser que necessita, mantendo-a conosco, com fé e humildade. Nossa, que energia boa, pessoal. Sabe que esse nosso grupo está formando uma egrégora muito legal. Uma família, assim, né? Alguém gostaria de dizer alguma experiência, alguma cor, alguma vibração, algum pensamento, alguma sensação que teve para gente, para compartilhar? Você tem que parar de perder a timidez, tá, seus chatinhos queridos? Essa troca é importante. Eu tenho que eu levitei, sabe? E voltava. Olha que legal isso, né? É a conexão muito íntima, né, com esses chakras superiores, a ativação deles, na verdade, né? De leveza, né? Claro. Já fazem 3 noites que eu venho notando, quando eu fecho o olho, parece que atrás dos meus olhos tem um clarão. E aí eu abro o olho assim e fecho e aquele clarão continua. Tem algum significado disso? Eu acho que sim, Cher. Eu acho que... Lembram que a gente estudou que o chakra coronário, né, todos os chakras têm uma ligação com o plexo nervoso e com um elemento do nosso sistema endócrino. Lembram disso? Tá? Então, assim, a gente estudou lá que o cardíaco, na parte endócrina, está muito ligado ao timo, né? Que na história recente, assim, da medicina humana, era uma glândula, assim, por muito tempo, e quem é da área de saúde pode me ajudar nisso, mas que por muito tempo era considerada como sem utilidade, assim, né? Assim como o pâncreas
né, que é ligado ao plexo solar também, durante muito tempo, né, foi entendido como um órgão, assim, uma glândula sem utilidade, e hoje se sabe, né, que o timo é responsável pela produção das células de defesa imunológica do nosso organismo, né, então, se a gente transpor isso para os chakras superiores, né, o nosso chakra coronário, que é ativado nesses momentos de meditação, de oração, de prece, de elevação espiritual, ele está ele está estritamente ligado com a glândula pineal, que é aquela glândula, aquele ponto de luz alva brilhante lá no meio do nosso cérebro, tá? Que, quando ativada, faz a polarização entre os dois hemisférios do nosso cérebro, tá? E quando ele está desbloqueado, está ativado, o coronário, e, portanto, aciona a glândula pineal, é um efeito meio que cadeia, porque a pituitária, tá? Que é a glândula hormonal relacionada ao nosso chakra frontal, que é aqui no meio do olho, elas se relacionam de alguma forma, potencializando esses estímulos do plano etéreo, não é? Potencializando a nossa fé, potencializando as nossas faculdades mediúnicas, abrindo a nossa mente para o mundo espiritual, para as percepções do mundo espiritual. Então, talvez você está estudando, você está num processo assim de olhar para um lado teu que não era muito parte da tua rotina, até porque não entendia direito, né? E tu sabe, né, Cherry, que tu tem bastante mediunidade, mesmo sem fazer esforço, e se cagava de medo e nunca, né, desenvolvia isso. Então, talvez agora, né, tu entendendo um pouquinho mais, assim, que a gente, conhecendo essas faculdades, a gente tá seguro, né, tu tá ativando a tua mediunidade, as tuas capacidades voltadas a essas faculdades dos chakras superiores. Foi o que me ocorreu, não é? Porque tu diz que parece que é uma luz atrás do olho, né? O que está atrás do olho? É a pineal e a pituitária, que são as duas glândulas relacionadas aos chakras superiores maiores, né? Então, tu tá ativando. Não estranha se tu não começar a, né, desenvolver mais e mais isso daí. Claro que na vida da gente, tudo tem o seu momento, não é? Se tu não tem essa mediunidade naturalmente aflorada, e se tu tem hoje propósitos de vida que vão te exigir uma permanência mais nas coisas físicas, não é? Talvez seja uma iniciação muito assim, né, inicial, para que em um outro momento da tua vida tu possa usar ela melhor, para te concentrar, sabe o que eu tô falando? Mas ela tá ali, não é? No momento que tu te dedicar a isso, só vai. E isso vale para todos nós, né? Por isso que é interessante a gente dizer assim, ó. Por exemplo, eu gostaria de ouvir a Ali Fossati, né? Que eu sei que é uma amiga querida minha e que começou aqui nesse grupo, dito por ela mesmo, sem noção nenhuma dessas coisas todas, mas muito interessada em aprender. Então, assim, não sei há quanto tempo, já está 1, 2 meses conosco, Ali, não sei, mas é interessante para mim saber, assim, se mudou alguma coisa na tua vida, na tua maneira de pensar e de ver as coisas, se trouxe alguma experiência nova, né? Para mim, tá sensacional. Quando eu não consigo participar, que tem as primeiras segundas do mês, que é mais pesado por causa do meu trabalho, a semana fica vazia. Hoje foi demais a tua colocação, eu fiquei arrepiada agora no final com a oração e com toda o que tu expôs. Cada vez eu acho que é só crescimento. Eu tenho um pouco às vezes eu tenho até um pouco de medo de me aprofundar demais, entende? Porque a gente cria umas barreiras, né, de conhecimento, que às vezes assusta. Uhum. Mas, para mim, eu acho que é só crescimento. E eu tenho só a agradecer
E veja bem, Ali, essa sensação é graças à energia de cada um de nós aqui emanada. Se eu tivesse, eu não sinto isso quando eu medito, assim, sozinha. É que nós potencializamos isso tudo. Pensa quantos coronários abertos na mesma intenção nesse momento. Que o mentor, né, pediu para a gente fazer isso em prol da Terra também. Não é? Quando a gente mentaliza essa energia saindo de nós e se unindo aos pontos de luz do globo, imagina o que a gente não ajuda, né? Não, a gente está doando. É muito interessante. Comecem a observar no dia a dia de vocês as sensações diferentes, as percepções diferentes. Comecem a pensar assim, ó, eu estou me sentindo assim, que chakra meu deve não estar legal nesse momento? O que eu devo fazer para melhorar o funcionamento dele? Né? Comecem a se utilizar. Gente, a gente tem um poder, a imagem e semelhança de Deus que está em nós, assim, ó. Nós temos o poder da cura em nós. Nós só precisamos nos conhecer melhor e sabermos, assim, o que não está bem em nós e como é que a gente pode mudar aqui. E na pior das hipóteses, respira e chama por Deus e pede ajuda num sentimento de paz, de fé, de humildade, mas para tudo e faz isso de verdade. Olha, eu desafio quem estiver num momento ruim, fizer isso e não ter pelo menos um alívio, um resgate, através desse próprio, de algum sinal, de algum telefonema, de algum amigo, de alguma... Mas faz de verdade isso. E em agradecimento, depois vai estudar, né? Nós precisamos estudar. Tá, pessoal? Durmam todos bem, vão tomando a aguinha, vão estudando. Amanhã nos encontramos com o mentor e com toda a equipe da casa.